Ana Castela choca com fotos de biquíni, símbolo da beleza natural. A cantora Ana Castela movimentou as redes sociais neste domingo 28, ao compartilhar novos cliques de biquíni. Os registros revelaram os resultados visíveis de sua dedicação a uma rotina equilibrada, que inclui treinos intensos de musculação e uma dieta voltada ao ganho de massa muscular, deixando os seguidores impressionados com sua forma física. Apesar do momento atual focado em si mesma, o público ainda mantém viva a curiosidade sobre o recente relacionamento da artista com Zé Felipe. O envolvimento entre os dois começou a ser especulado em agosto de 2025, e o namoro foi oficializado publicamente em outubro do mesmo ano. A relação parecia sólida a ponto de Ana passar o Natal na mansão dos pais de Zé Felipe, Leonardo e Poliana, convivendo com os 3 filhos do cantor. Contudo, a história teve um desfecho inesperado. No dia 29 de dezembro de 2025, após cerca de 2 meses de namoro público, Zé Felipe utilizou suas redes sociais para anunciar o término, em uma mensagem que também foi compartilhada por Ana. Na ocasião, ele explicou que após uma conversa franca, decidiram seguir caminhos distintos em busca de objetivos individuais. Mais tarde, Zé Felipe desabafou sobre os desafios da relação, admitindo que o combo de namorar com ele era complexo. O cantor citou a alta exposição, as críticas constantes na internet e as responsabilidades de sua rotina como pai de 3 filhos como fatores que acabaram pesando no relacionamento, apesar do carinho que ainda nutria pela cantora. Por fim, Ana Castela deu uma resposta definitiva à imprensa. A artista reforçou que não existem planos para uma reconciliação, mas garantiu que o vínculo criado entre eles permanece positivo, destacando que o respeito e o carinho por toda a família de Zé Felipe continuam intactos. Pois é, minha gente, quem acompanha o mundo da celebridade sabe que a internet não perdoa e, ao mesmo tempo, é capaz de elevar qualquer um ao patamar de ícone da noite para o dia. Quando a gente vê a Ana Castela, a nossa boiadeira, compartilhando esses registros de biquíni e recebendo essa enxurrada de elogios sobre sua forma física, a gente precisa olhar para além do clique. Estamos falando de uma jovem que, literalmente, saiu do interior do Mato Grosso do Sul para dominar as paradas de sucesso de todo o país em um tempo recorde que raramente vemos na nossa indústria fonográfica. A Ana, para quem não se lembra, começou de uma forma muito orgânica, postando vídeos cantando ainda antes da pandemia, e foi através do poder do algoritmo e do seu carisma singular que ela saltou das redes sociais para os grandes palcos. Ela não é apenas uma cantora de música sertaneja, ela é um fenômeno de comportamento. A trajetória dela é meteórica, marcada por uma mistura de agronejo com o pop que cativou não só o público adulto, mas, principalmente, essa nova geração de crianças e adolescentes que se identificam com o jeito autêntico, às vezes desengonçado e sempre muito sincero dela. Mas, como tudo na vida de quem está sob os holofotes, esse sucesso vem acompanhado de uma exposição que poucas pessoas de 20 e poucos anos estariam preparadas para gerenciar. E é aqui que a gente precisa conectar esse momento atual de foco total na saúde e no autocuidado, com tudo que ela viveu nos últimos meses, especialmente com esse relacionamento que, convenhamos, parou o Brasil no final de 2025. O namoro com o Zé Felipe foi uma daquelas histórias que movimentaram as páginas de fofoca como poucas. O Zé, filho de 2 gigantes como Leonardo e a Poliana Rocha, já nasceu com o nome sob o escrutínio público. Ele carrega o peso de um sobrenome que é sinônimo de sertanejo, mas sempre tentou imprimir sua própria marca no pop. Quando eles assumiram, em outubro de 2025, parecia um encontro de 2 mundos que, apesar de convergirem no estilo musical, tinham rotinas completamente distintas. Eu me lembro bem da repercussão quando ela passou aquele Natal com a família do Leonardo. Para o público, aquilo parecia a oficialização de algo muito maior, quase como uma consolidação da Ana dentro de uma das famílias mais tradicionais e influentes do entretenimento brasileiro. Mas a gente sabe, e quem tem vivência sabe muito bem, que conviver é um desafio que vai muito além da paixão inicial. O Zé Felipe deu uma declaração logo após o término, que foi muito honesta, quase crua, sobre o que ele chamou de combo de namorar com ele. E eu penso muito sobre isso. Não é fácil ser namorada de alguém que tem 3 filhos, uma rotina de shows frenética e que vive literalmente debaixo de uma lupa onde cada comentário, cada curtida e cada ausência são interpretados como crises conjugais. O peso da internet sobre o Zé é algo, às vezes, até desproporcional. Ele sempre foi um alvo fácil para críticas, e envolver a Ana nessa equação, que estava vivendo o auge do seu estrelato, talvez tenha criado um cenário de pressão insustentável. O que a gente vê hoje, com essas fotos dela,
É a Ana retomando as rédeas da própria narrativa. Sabe, na minha visão, a televisão e o mundo das celebridades brasileiras têm esse hábito predatório de querer que as histórias de amor durem para sempre, como se fosse um roteiro de novela, mas a vida real é muito mais complexa. O término no final de dezembro foi, na verdade, uma demonstração de maturidade. Eles entenderam que os objetivos individuais, a busca pela carreira e a própria paz mental não estavam alinhados. Quando a Ana diz que não há planos de reconciliação, ela está exercendo um direito fundamental de seguir em frente. E sinceramente, eu acho muito saudável que ela esteja focada no próprio corpo, nos treinos de musculação, na dieta, enfim, no projeto que é a própria vida dela. Sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É como a Ana Castela consegue transformar a dor ou a mudança de fase em combustível para a sua própria imagem. Ela não se escondeu após o término. Ela não se recolheu. Ela apareceu ainda mais forte, ainda mais consciente do seu valor, e essa é uma mensagem poderosa para os seus milhões de seguidores. O episódio com o Zé Felipe fica agora como uma página virada, um capítulo de aprendizado. O respeito que ela mantém pela família dele, pelo Leonardo e pela Poliana, que sempre foram muito acolhedores, mostra que, apesar das dificuldades, houve ali uma conexão real e humana. Não foi apenas marketing, não foi apenas para as redes. Mas, como dizem, certas coisas simplesmente não são para ser, e o cenário atual da música exige uma dedicação e um foco que, às vezes, não deixam espaço para as complexidades de um relacionamento tão mediático. Eu particularmente acho que o público tem uma tendência a romantizar excessivamente esses casais de artistas. A gente esquece que por trás do brilho existe uma rotina de estresse, de viagens de produtores, de fuso horário e, claro, da pressão para ser perfeito o tempo todo. A Ana Castela, ao mostrar esse lado fitness, esse lado de quem está se cuidando, está dando um passo para se descolar da imagem de namorada de fulano, ou ex de ciclano, e reafirmar que ela é, antes de tudo, uma artista autônoma e uma mulher que tem seus próprios compromissos com o seu bem-estar. Isso mostra que a maturidade dela, apesar de ter apenas 20 e poucos anos, é surpreendente. Ela está fazendo o que muitos artistas levam décadas para aprender: colocar o seu próprio eu acima das expectativas externas. No fim das contas, a história da Ana Castela em 2025 é uma história de ascensão, de grandes expectativas e de um desfecho que, embora tenha causado choque, foi necessário para o crescimento de ambos. O Zé Felipe seguiu seu caminho, a Ana seguiu o dela, e a vida continua. O que fica para nós que acompanhamos tudo isso é a lição de que não existe beleza mais forte do que aquela que nasce de dentro, de um processo de autoconhecimento e da coragem de dizer: não, isso não serve mais para mim. Eu fico muito curioso para ver qual será o próximo passo da boiadeira, porque, conhecendo o histórico de trabalho dela, o foco total na carreira agora vai render músicas e projetos ainda mais intensos. E sobre o Zé, bom, ele continua sendo uma figura central no nosso entretenimento, lidando com os seus próprios desafios. Mas que bom que entre eles, o respeito prevaleceu. Num mundo onde as pessoas costumam terminar relações com brigas públicas e lavagem de roupa suja, ver essa postura de classe dos dois lados é um alívio, até para quem consome esse tipo de conteúdo. Fiquem ligados porque o mundo das celebridades não para, e a gente vai continuar aqui, analisando cada detalhe dessa trajetória que, ao que tudo indica, ainda tem muitos episódios pela frente. E você, o que acha disso tudo? Acha que o foco na carreira é a melhor resposta para um término? Ou que ela deveria ter se dado um tempo maior longe dos olhos do público? Deixe sua reflexão, porque esse é o tipo de assunto que, mesmo depois de meses, ainda rende muita conversa boa e, acima de tudo, muita análise sobre como a fama molda quem nós somos e como nós amamos.